Olá, naguanianos! Olá, pessoal! Hoje a gente veio aqui para falar de um assunto muito sério, muito importante, que é a Amazônia. Não sei se vocês já estão acompanhando, mas vários casos de queimada, destruição e não preservação têm abalado muito o Brasil. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá! Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra... Como a gente disse, a Amazônia ela vem passando nesse segundo semestre, né, por várias questões ambientais muito diversas. Vocês devem estar acompanhando isso, tá nos jornais, tá na internet o tempo todo. Não tem nem como a gente viralizou demais desse isso, assunto, porque tá em e todo é o lugar. certo, né? Então, tá em todo lugar. Pessoas do mundo todo têm trazido suas contribuições, sua solidariedade mesmo ao que vem acontecendo. E é importante destacar, muitas vezes pode passar para algumas pessoas, ai meu Deus, que exagero, mas tudo isso agora. Mas a gente até do próprio Brasil às vezes não tem dimensão da importância que a Amazônia tem mundialmente. Com certeza. É isso que a gente pensa, porque a gente pensa, não, a Amazônia tá aqui do Brasil, gente. É o mundo todo. Só pra isso ter uma daqui. noção, as florestas da Europa significam mais ou menos 0,2% das florestas do mundo, enquanto a Amazônia, Sim. 60%, entendeu? É muita coisa. Não é tanto que a gente trouxe uns dados para vocês. Esses dados foram coletados, inclusive, do site do Ministério do Meio Ambiente, tá? É uma estrutura do governo. Não estão inventando esses dados aí, tá ok? Não estamos inventando. São dados, inclusive, do Ministério do Meio Ambiente. A Amazônia, ela é a floresta tropical existente, pelo menos, em 55 milhões de anos. Então, a gente tá falando de algo... Aquelas plantas, aquelas árvores, é uma coisa... A gente tá falando de algo de muito tempo. Exatamente. Tipo assim, não tinha nem... Acho que nosso espírito nem viu primeiro, nem tinha chegado aqui ainda. Nem tinha vindo aqui ainda. Então, é muito tempo. Ela ocupa 7 milhões de quilômetros quadrados. Gente, 7 milhões de quilômetros é muito espaço. Inclusive, vale salientar que a Amazônia ela não está só no Brasil, tá? Boa parte dela está dentro do Brasil, mas ela ocupa um total de 9 países. Tá? Então, ela não está só no Brasil, apesar da maior parte ser nossa, entre aspas, responsabilidade. Entre aspas, não, acho que responsabilidade mesmo, né? Nossa. Sim, A maior parte, né, dela. Existe aproximadamente 40 mil espécies de planta. Os primeiros humanos da região apareceram há pelo menos 11 mil anos. A maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a maior parte da água do mundo também está aqui com a gente. Então, Ou seja, a gente não tem só riqueza, então o pote do tesouro, o tesouro depois do arco-íris está aqui no Brasil. A gente não se toca e nisso, aí não é muito devemos foda. nos preocupar? Exatamente. Por favor. A fauna da Amazônia possui aproximadamente 3 milhões de espécies. Entre pássaros, mamíferos, peixes. Gente, é muito bicho. E 1 a cada 5 espécies de pássaro no mundo vive na Amazônia. Por que estou trazendo esse dado para iniciar isso? É muito importante salientar que, para além de uma coisa da internet, para além de redes sociais, a Amazônia ela é um elemento, uma porcentagem importante para a vivência do mundo todo. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E por isso é necessária a movimentação e a preservação, enfim. Tem que falar disso, porque é muita coisa ali. A gente está falando de muitas... São muitas espécies. Muitos aspectos também que podem prejudicar a gente, Sim. atingir a gente de alguma forma. Então, vamos conversar, né, sobre isso aí. Sobre isso, Não é que os exatamente. países estão se envolvendo aqui, querendo meter o bedelho, não sei o quê. Não é isso. Não é uma posição de resistência que a gente tem que tomar agora em relação a isso, mas é porque interessa a eles. Sim. O buraco na camada de ozônio, com essas queimadas, tudo isso que a gente viu lá naquelas aulas de geografia, tudo isso é real, gente. Isso pode acabar acontecendo, incentivando para o derretimento mais rápido das geleiras. Tudo isso pode ser uma catástrofe ambiental e que começou aqui. Exatamente. A gente tem que lembrar que esse resultado que está acontecendo aqui agora, a gente chama a atenção do governo de Bolsonaro, vou chamar assim, infelizmente. É o governo dele, né? Temos que posicionar para quem vai às nossas críticas, porque esse discurso de apologia começou no governo dele. Sim. Começou lá em janeiro. Exatamente, a gente precisa falar sobre isso. Com certeza, precisa de posicionar as nossas críticas para lá. Eu trouxe aqui algumas coisas pra gente começar a conversar sobre isso e entender um pouco mais em questões técnicas, até para quando a gente for debater com alguém, ter noção da informação que a pessoa vai trazer e do que a gente vai falar. Eu encontrei bastante a diferença entre queimadas e incêndios florestais, que as queimadas é um termo genérico para qualquer movimento em que haja fogo. Teve fogo até na sua casa, enfim. Aquilo ali a gente já chama de queimada. O incêndio florestal, ele tem um termo mais técnico para quando há
queimadas no sentido de para agropecuária, para um espaço de criação de gado. Tem também que a queima da floresta em pé, que também é uma ação um tanto quanto gerada pelos humanos. Sabe aquela bituca de cigarro que você jogou lá nas plantinhas? Pois é. Em tempos de seca, aquilo ali pode se tornar um incêndio. Aí a gente vem, tempos de seca. Os dados do Greenpeace, do WWF, eles trouxeram pra gente que são muito menores as queimadas que são ocasionadas pela natureza, por exemplo, um raio. E quando acontece, a própria umidade, a própria chuva que vem depois, porque raios, trovoadas, essas coisas costumam acontecer em épocas chuvosas, né? A própria chuva trata de controlar aquele incêndio, aquele foco de incêndio. Mas o que está acontecendo aqui acontece principalmente nas áreas que são mais desmatadas. Então, daí a gente já tira. Estamos em uma época seca. Sim, julho, agosto são consideradas épocas secas. Mas o ano mais seco que nós vivemos foi em 2016, em que as queimadas foram um pouco mais controladas por isso. E esse ano de 2019 já conseguiu bater em 273% o ano de 2016. Então daí a gente já tira. Não é uma coisa natural e não é uma coisa causada por indivíduos menores ali querendo uma vingancinha. Não, isso é coisa de gente organizada. As queimadas que acontecem para a agropecuária não é mais acontecido como a gente via nas técnicas milenares de só próprio fogo ali. Não, já existem muito mais formas de pegar uma área maior, de acontecer isso. Então vamos parar para pensar. De verdade, uma pessoa, nenhuma bicicletinha vai causar esse estrago todo? É todo interesse por trás de mercado, de produção. Então a gente não pode esquecer isso também, né? E que não foi do dia pra noite. 60% desses incêndios são provocados pelo privado. Então, com certeza. Acontece todo um interesse por trás, né? Isso é muito grande. Aí vamos lá. Aquelas que se apoiaram em algumas coisas bem técnicas. Porque a gente precisa exatamente pra gente falar sobre isso, a gente precisa de dados. Não dá pra gente chegar aqui e falar da boca pra fora, a gente não vai trazer a informação certa pra vocês. Exatamente. Então. Com certeza. Aí a gente trouxe aqui também, por que essa queimada está diretamente ligada ao desmatamento? Principalmente porque essas áreas com o maior alerta de desmatamento, que já falaram, gente, isso aqui já está insustentável, não pode mais acontecer aqui. Pronto, são essas as áreas com os maiores focos. A gente está falando da região do Mato Grosso, a gente está falando do Pará, entendeu? São essas regiões que estão em um alerta crítico e são o que tem o maior foco de queimadas atualmente no Brasil. E a gente entra também na questão de quem dava apoio para aquilo, das ONGs que estavam ali apoiando, os institutos de pesquisa que estavam dando apoio para aquela área, que não podem mais apoiar. Principalmente pelo financeiro, né? As pessoas precisam de manutenção. Gente, é uma gasolina, um carro que vá por dentro da floresta, ver onde tem foco, onde tem garimpeiro, também é uma ação muito comum. Eles precisam de gasolina para esses carros, precisam pagar essas pessoas que estão ali trabalhando em prol daquilo, e muitos são voluntários, inclusive. Mas precisam da manutenção daquela estrutura. O básico eles precisam ter, né? Se você não tem esse financiamento, fica muito complicado. Com certeza. E considerar também que esse financiamento que a gente está falando foi justamente o que foi cortado lá no início do ano. Porque quando a gente escuta um posicionamento de que foi vingança porque eu tirei dinheiro deles, a gente está falando que foi dinheiro retirado de pesquisa, dinheiro que era investido em tecnologia para poder ter o controle dessa queimada. Porque a NASA ela controla através de satélites. O WWF tem um acordozinho com instituições internacionais que também podem controlar por meio de satélites. Mas a gente que é brasileiro, que está aqui, a gente já não tem uma tecnologia tão avançada. A gente tem que ter dinheiro para investir no que vem de fora. Sim. Entendeu? A gente tem que ter dinheiro para investir em pesquisa. Pesquisa também é um meio de profissionalização. Pesquisa também é trabalho. Sim. A proteção, a atividade daquelas pessoas no dia a dia. Você não vai tirar o índio da sua terra, dar um trabalho para ele no meio urbano e falar isso. Eu tô protegendo os índios. Isso não é proteção. Proteção é o FUNAI, gente. Com certeza. Proteção é o IBAMA. Desmata a área deles, não, mas vocês estão protegidos aqui. Então protege a área deles, pra eles continuarem ali fazendo o que eles têm que fazer, porque eles nasceram ali. Exatamente. Tudo que eles têm, aquela área. Exatamente. Então, com certeza. Muito importante. Muito negligente ter um discurso assim, né? E a gente sabe que a Amazônia é o bioma mais afetado com esses incêndios florestais há tempos. Sempre sofreu em relação às queimadas, aos incêndios, mas justamente como a gente já falou, a gente não pode fechar os olhos
e falar, não, aconteceu antes, então não é coisa do governo. Sim, gente, os dados mostram isso, comprovam que desde o começo do ano, os gastos em maio teve um corte de 40% em relação a esse orçamento de prevenção aos incêndios florestais. Essa guerra, essa picuinha do ministro falando sobre o Fundo da Amazônia. Sim. Esse corte recente que teve da Alemanha, que cerca de 155 milhões de reais foram suspensos, simplesmente. Então, esse dinheiro que serviria para todo um investimento tecnológico por causa de uma negligência, de um discurso irresponsável, acaba afetando todos nós, né? E os fazendeiros também se sentem legitimados com esse discurso, e aí dia 15 agora instauraram o Dia do Fogo. Então podem queimar à vontade, a terra é grande, dá pra gente fazer. Então vamos pensar um pouco, exatamente. Isso tudo impacta muito na nossa saúde. Então a gente não pode pensar, não, que só aquelas pessoas que estão ali naquela área que vão ser afetadas. São Paulo é um caso recente disso. Então toda a saúde daqui do Brasil, das pessoas do mundo está em risco com essas queimadas, com esses incêndios. Sim. Então é muito importante a gente parar, refletir, pensar sobre isso, discutir sobre isso mesmo e ver o que a gente pode fazer também em relação a isso. Isso é muito importante, é muito importante. Por isso que eu considero, né, hoje os movimentos das redes sociais, eles são, de certa forma, eles acabam se alastrando, mas é importante também chamar a atenção do mundo para isso, sabe, de todas as formas que a gente pode. Tanto que o presidente acabou se pronunciando também. Porque precisava dessa pressão. Né? Porque às vezes, realmente, para quem tá do lado de lá, eu do lado de um apoio, entende, isso é demais, já houve queimadas. Mas não, gente, os dados mostram, sabe? Eu sinto que há um movimento muito grande em deslegitimar, nesse caso já é deslegitimar, esses dados, pesquisas, essas coisas. E é muito complexo isso, porque a gente tá falando de trabalho de anos, de pessoas que estão há anos ali, trabalhando, pesquisando, buscando. Sabe, não é só por uma picuinha, vou falar como cara, não é só uma picuinha de governo A, governo B, cachorro e gato. São dados reais, são coisas que estão acontecendo e a gente precisa refletir efetivamente. É melhor do que remediar. Exatamente. Então, deveria ter tido, assim, durante anos um processo pra gente não precisar passar por isso agora, talvez. Sim. Mas, assim, refletir que esses dados começaram, assim, de uma forma absurda no começo do ano. Então, fechar os olhos e dizer, tipo, não foi Bolsonaro, meu Deus do céu, a gente não pode falar isso. Dependendo do partido que você seja, exatamente, sabe, não é só. Comprovam. Ele não pegou uma tochinha, saiu lá correndo, vou queimar aqui. Não é ele, a figura dele. Mas é o discurso dele, porque se você diz que você está tirando uma porcentagem dessa prevenção, mas eu quero nem dizer prevenção, como se fosse uma polícia da floresta. Pessoas que estão ali fiscalizando essas queimadas. Se você diminui isso, eu entendo lá de que tá mais fácil ainda queimar e ninguém vê. Tá mais fácil. Só que aí várias pessoas queimando sem ninguém ver, todo mundo vê. Exatamente. Então essa é a questão. Eu te legitimo e eu digo, não. Vou diminuir, tá gastando muito com isso. Índio tem muita terra, índio tem muito espaço. Ele não pegou a tocha. Gente, isso é pegar falar. Esse discurso, metaforicamente, ele é perigoso. Pegar a tocha. Isso é pegar a tocha. Exatamente, é um discurso muito perigoso. Porque isso dá força, gente. Parece que não. As pessoas... ninguém foi isso. Não, as pessoas ouvem isso. Agora tá muito interessante. Vou fazer. E pra ir finalizando, eu acho que o ponto em que a gente quer chegar é que a gente tem que ter um cuidado com o discurso que está sendo propagado aqui. Então, é só puxar um pouquinho na memória toda a discussão em relação ao Ministério da Agricultura e o Ministério da Agropecuária. Quem foi que tomou esse poder em relação ao serviço florestal, à proteção florestal? Quem é que estava lá, das bancadas ruralistas? Exatamente. Então, quais são os discursos que estavam sendo propagados? As piadinhas que foram feitas foram em relação a quem? Sabe, você cria um sentimento de xenofobia, de pouca preocupação com o outro, que são os índios que estão ali, as pessoas que dependem daquele ambiente, que vivem por aquilo. E cria também um certo desprezo pelo local. Se você diminui a potência, a preocupação, a gravidade do crime, eu vou me sentir mais livre para cometê-lo. Exatamente. Com certeza. Então é para isso que a gente tem que voltar a nossa atenção. Se você fala que índio tem muita terra, que ele não faz nada, então pra que deixar aquela terra pra ele? Eu posso utilizar, aproveitar algo viável pra vida, pra alimentação, sendo que é o bolso de uma pessoa pra exploração. Então, a gente come, a gente bebe da agricultura, da agropecuária, a gente sabe disso. Mas
tudo exige um equilíbrio. E esse equilíbrio já foi massacrado, tá ultrapassado há muito Já tempo. ultrapassou esse limite. A gente Exatamente. precisa voltar a nossa atenção, tem que diminuir, tem que ter humildade. Entendeu? Tem que abaixar a bola, assumir que errou, assumir a culpa, que isso é Sim. o principal e ainda não aconteceu. Tem que assumir a culpa e a responsabilidade para que a gente possa ter algum tipo de ação efetiva. Com E certeza. buscar dar o poder de novo às pessoas que conhecem aquela área, que estudam aquilo ali há vários Muitos anos. Aham. A gente não tá falando de algo que nasceu ano passado ou só no governo do PT, não. É algo que existe Há também no muitos governo anos. do PT, mas antes disso. A gente tem que realmente parar para sair essas questões ambientais, questões de classe, de situações de morte, de saúde. É para além, gente, de partido político, de lado A ou B. É questão humana, é a nossa vida, é a sobrevivência dos nossos no futuro, das pessoas que vêm depois da gente, dos nossos familiares. Então, assim, agora tudo não, fazer só um pouco, só um pouco. Isso vai ocorrer. De pouquinho em pouquinho, De pouquinho em pouquinho a gente vai ter um desequilíbrio verdadeiro. A gente não precisou nem muito em São Paulo. Isso ficou tudo escuro, a gente não tá falando de... Teve uma Tipo, 3, 4 horas da preta, tarde, Pelo gente. amor de Deus, Então, alguém Alguém já viu isso? Isso é muito potente. Isso possa ter essa conversa e que vocês reflitam também. A gente quer saber um pouco a opinião de vocês sobre Exatamente, isso, coloca sobre mais dados. dados. Exatamente, outras pode colocar aqui, pesquisas, se né? vocês já Algum viram. equívoco que aconteceu aqui. Exatamente. A gente quer aprender também. Porque a gente certeza. quer somar nesse discurso. Com certeza. E somar pela melhoria. Sabe, a gente não tá aqui, vamos todo mundo morar na floresta, então todo mundo ama agora. Não é isso, gente. A gente tá falando de uma questão ambiental, Preservar. mundial e que mexe com o ecossistema. Então é toda a nossa vida mesmo. Chuvas, né? Floresta escura, dia vira noite. Isso mexe, tá lá na floresta, tá no canto dos Mas índios. impacta o mundo todo, O de uma mundo certa todo, forma. exatamente. Então, Vamos cuidar, né? empatia. Tchau, tchau, gente. Se terminamos esse vídeo, beijos, beijos. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e desperta